Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos então no primeiro domingo da Quaresma e, como nos diz o Papa São Leão Magno, o tempo da Quaresma é um tempo para levarmos muito a sério a questão do nosso progresso espiritual. Então a Igreja, de tal forma, quer se engajar nessa nossa missão de progredirmos seriamente na nossa vida espiritual, que para cada dia da Quaresma, é a única época do ano em que isso acontece, para cada dia da Quaresma, a Igreja tem um texto diferente com uma oração diferente. Por quê? Porque é um tempo em que a Igreja quer, de fato, fazer todos os seus esforços para que a gente possa progredir espiritualmente. Então, desde já, nessa Quaresma, todos devemos ter o desejo sincero da santidade. Todos devemos querer, porque é isso que a Igreja quer de nós, e nós somos católicos, nós somos filhos da Igreja. A Igreja quer que a gente leve muito a sério a questão do nosso progresso espiritual, ou seja, a questão da nossa santidade. E por isso, já no seu primeiro domingo, a Igreja nos mostra as dificuldades que iremos sofrer durante essa Quaresma. E o Papa São Gregório Magno, ao nos falar das tentações que Nosso Senhor sofre no deserto, ele nos diz o seguinte: Nosso Senhor, com essas tentações, alcançou para nós a graça de vencermos todas as tentações que tentam nos derrubar. Então, nós não devemos olhar para a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo como se fosse algo que não tem nada a ver com a nossa vida. De fato, se Jesus quis viver tal coisa ali no deserto, é porque algo ele queria nos comunicar. Então nós vemos vários momentos no Evangelho em que Nosso Senhor simplesmente passava pela cidade e as pessoas, umas caindo em cima das outras, elas tentavam a todo custo tocar em Nosso Senhor a fim de serem curadas, a fim de, ao tocarem em Nosso Senhor, receberem alguma graça que as livrasse de alguma enfermidade, de alguma dificuldade, enfim, de todo tipo de mal. Mas essa força que Nosso Senhor tem para nos curar das nossas enfermidades não acabou. Mas qual o meio que Nosso Senhor estabelece para que nós continuemos tocando nele? Particularmente os sacramentos e também a liturgia da Igreja. Então, essa força que Nosso Senhor comunicava às pessoas enquanto estava aqui na terra, para que elas ficassem curadas, essa mesma força Nosso Senhor quer nos comunicar para vencermos as tentações que buscarão nos derrubar durante essa Quaresma. Então, Nosso Senhor, ali no deserto, pensava em cada um de nós, em cada uma das nossas dificuldades, e aquelas vitórias que ele obteve naquelas tentações que sofreu no deserto tinham em vista nos comunicar também as vitórias nas tentações que nós sofremos. Mas qual é a diferença entre essa tentação que Nosso Senhor sofreu e as tentações que nós sofremos? A diferença é que no caso de Nosso Senhor não havia estímulo interno que fosse na direção da tentação. Então o demônio tentava direcionar Nosso Senhor para um lado, mas não tinha nenhuma cumplicidade interna em Nosso Senhor que fosse conivente com aquela tentação. Porque Nosso Senhor foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. No nosso caso, nos diz ainda o Papa São Gregório Magno, nós carregamos em nós mesmos as principais armas com as quais o nosso inimigo nos combate. Então, no nosso caso, o demônio, quando nos tenta, nós temos em nós mesmos, por assim dizer, essa cumplicidade
com o demônio. O demônio nos tenta a fim de cairmos no pecado da carne, e nossa carne parece que quer seguir na mesma direção que o demônio. Então, é um combate particularmente difícil para nós por causa disso, mas não impossível, porque quem nos alcançou a força para termos a vitória nesse combate foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar desde o início da quaresma: está totalmente errado o pensamento de uma pessoa que já começa a quaresma pensando: não vou nem começar a lutar, porque de qualquer jeito eu já vou perder. Totalmente errado. É desprezar tudo o que nosso Senhor fez por nós, tudo que Ele nos ensinou e tudo que a igreja faz por nós. Para que tantos sacramentos? Para que a confissão? Para que a comunhão? Se isso serve unicamente para formar derrotados? De forma alguma. Então, nessa quaresma, todos nós devemos ter uma coragem muito sincera em combatermos por nosso Senhor Jesus Cristo, porque a força para vencermos Ele tem. Nós precisamos unicamente alcançar dele essas graças necessárias para vencermos as tentações. E aqui um tema bastante clássico na espiritualidade católica: essa cumplicidade que existe em nós em relação às tentações, ela se resume particularmente a 3 coisas. E a espiritualidade católica se acostumou a chamar isso de a tríplice concupiscência da carne. Então, nós, por causa das feridas que o pecado original deixou em nós, lembrando, no batismo, o pecado original ele é apagado, mas permanece em nós as consequências do pecado original, as feridas do pecado original. Então, essas feridas deixaram em nós e nas diferentes partes de cada um de nós certas inclinações ao mal. Então, São João, por exemplo, ele fala da concupiscência da carne, e o apóstolo São Tiago, para falar da mesma coisa, ele usa a expressão a sabedoria carnal. Então, a primeira dificuldade, por assim dizer, na nossa carne, essa primeira cumplicidade da nossa carne em relação às tentações do demônio, se refere aos prazeres. Porque nós temos uma tendência desordenada ao prazer, e de tal forma que o demônio, percebendo que nossa fraqueza consiste particularmente nesse ponto, a primeira coisa que ele tenta fazer para derrubar uma pessoa é oferecer a ela os prazeres da carne. Então é interessante porque a primeira tentação com a qual o demônio se apresenta ao nosso Senhor se refere a alguma coisa da carne. O demônio apresenta pão para nosso Senhor, porque de certa forma ele se acostumou a derrubar a humanidade, começando por esse passo, oferecendo prazer para a carne, ou seja, simbolizado aqui no pão. Então, durante a nossa quaresma, um dos primeiros passos que o demônio tenta dar para nos derrubar é nos oferecendo muitas tentações em direção aos prazeres, particularmente contra a castidade e contra também a temperança de uma forma geral. Então ele tenta fazer a pessoa cair nos pecados da carne, tenta fazer a pessoa se entregar a essas coisas de uma forma desordenada, ou então em relação a bebidas, que também se refere a essa questão do amor aos prazeres, em relação à comida e também em relação a muitos outros prazeres da carne. Então, por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro na internet assistindo vídeos e não dá conta de fazer 10 minutos de exame de consciência, é uma pessoa que caiu nesse primeiro passo que o demônio tenta dar para derrubar a pessoa pela carne, ou seja, ela está tão mergulhada nos prazeres que parece que o coração dela não tem forças para se dedicar a Deus. E por que esse primeiro passo é tão importante, tão significativo? São Tomás de Aquino nos explica que quanto mais nós nos apegamos aos prazeres da terra, menos nós desejamos os prazeres do céu e vice-versa. Ou seja, quanto mais a pessoa se dedica à vida de oração, à vida espiritual, e quanto mais alegria ela encontra naquilo, menos ela deseja as coisas da terra. Mas por outro lado, quanto mais ela se entrega às coisas da carne,
então, diversões, prazeres, comilança, bebedeira e assim por diante, menos ela vai desejar as coisas do Espírito. Então, a pessoa que está se entregando de forma desordenada às coisas da carne, muito dificilmente ela vai conseguir, por exemplo, fazer meditação, vai conseguir parar para rezar, se recolher, ler um bom livro de espiritualidade e assim por diante. Então, essa primeira tentação, que se refere à concupiscência da carne, nosso Senhor nos deu a força para vencermos ela. Mas para isso nós precisamos nos aproximar de nosso Senhor com as devidas disposições para alcançarmos dele a força para vencermos todas as tentações nessa quaresma que vão buscar nos derrubar por meio da carne. Então, se por um lado o demônio tenta derrubar a pessoa pela carne, nem sempre ele consegue fazer isso. Então, se ele percebe que a pessoa não cai pelos prazeres da carne, ele tenta dar um outro passo. E aqui, São João, apóstolo e evangelista, ele diz, trata-se da concupiscência dos olhos, ou então, São Tiago, ele diz, da sabedoria terrena, que se refere ao amor aos bens terrenos. O amor aos bens terrenos se trata sobretudo de uma certa busca desordenada em nos fixarmos aqui na terra. Uma busca desordenada, ou ao menos uma forma desordenada de nos entregarmos às preocupações daqui da terra. Então, por exemplo, questões financeiras. Todo mundo deve cuidar da vida financeira, faz parte. Mas não é porque a pessoa deve cuidar da vida financeira que ela deve cuidar disso de uma forma errada, porque existe uma forma certa de cuidar disso e uma forma errada de cuidar disso. Por isso que nosso Senhor, na parábola do semeador, ele diz que tinha um terreno que ele era cheio de espinhos, e quando o semeador jogou a semente naquele terreno, a planta que tentou crescer, ela foi sufocada pelos espinhos. E explicando aos apóstolos o que significavam esses espinhos, tratava-se justamente das preocupações daqui da terra. Então tem pessoas que se entregam de tal forma à vida financeira, às preocupações daqui da terra, isso, saúde, família, negócios, tudo mais, que a pessoa se esquece de Deus. Deus vai ficando em segundo lugar. Quer dizer que nosso Senhor não quer que a gente se ocupe disso? Claro que Ele quer que nós nos ocupemos disso, mas Ele quer que nós nos ocupemos dessas coisas da forma certa, porque no final das contas, o que vai contar nessa terra foi o quanto a gente amou a Deus, porque nada disso nós vamos levar para o céu. Então, além de preocupações exageradas que acabam fazendo com que deixemos Deus de lado, existe também um certo amor aos bens terrenos, que é uma certa curiosidade. De certa forma, as redes sociais funcionam muito à base da curiosidade. O que a pessoa está fazendo, com quem que ela está andando, quais são as novidades, o que a pessoa XYZ está dizendo, qual a novidade, enfim, a pessoa tem um apego desordenado em saber as coisas que estão acontecendo aqui na Terra e pouco esforço fazem para saber as coisas que estão acontecendo no céu. Então, já contei essa história em vários sermões. São João Crisóstomo, ele dizia que ele lia toda semana todas as epístolas de São Paulo Apóstolo, toda semana. Então, uma vez toda semana ele lia todas as epístolas de São Paulo Apóstolo, e ele ficava indignado porque ele percebia que as pessoas sabiam tudo o que estava acontecendo com as pessoas famosas da época. Tinham grandes atrizes dos teatros ali das regiões em que ele morava, que elas eram famosas, as pessoas sabiam com quem que ela estava casada, o que ela estava fazendo, o que não estava fazendo, não era algo muito diferente de hoje em dia. E ele dizia, as pessoas sabem tudo sobre as coisas do mundo e dos mundanos, mas se eu perguntar para algumas quantas epístolas São Paulo Apóstolo escreveu, muitas não saberão me dar a resposta. Então percebam que algumas pessoas passam tanto tempo para se encher de novidades aqui da terra, que elas acabam se esquecendo de conhecerem nosso Senhor Jesus Cristo. Então o grande segredo aqui, quando se trata de cuidar dos bens terrenos, e aqui nós devemos seguir particularmente o que nos diz São Francisco de Sales, que tocou bastante nesse assunto,
O grande segredo é buscarmos fazer as coisas com uma grande tranquilidade, porque Deus, Ele não é causa de agitação, de perturbação, de inquietação, Ele é sempre causa de paz e de tranquilidade. Então, mesmo na forma de tratarmos coisas sérias aqui na terra, Deus sempre nos inspira a cuidarmos delas com uma certa tranquilidade, sem agitação, sem euforia, mas sempre com uma certa tranquilidade, oferecendo todos os nossos esforços para Deus. E por fim, a última tentação com a qual o demônio tenta derrubar as almas, trata-se da tentação da soberba, que São João designa como a soberba da vida, e São Tiago chama isso de uma sabedoria diabólica. Então, para entendermos essa soberba da vida, vale a pena nos lembrarmos da Torre de Babel. Por quê? Na Torre de Babel, as pessoas que estavam construindo aquela torre, elas queriam construir uma torre tão alta que ela fosse capaz de chegar no céu, a fim de elas tirarem Deus do trono dele e ocuparem o lugar dele. Então a soberba da vida nos leva, de certa forma, a querermos cada vez mais crescer, nos tornarmos cada vez mais visíveis e a termos cada vez mais repulsa de sermos rebaixados. Então, de certa forma, quando alguém nos humilha, é como se aquilo nos tocasse profundamente. É como se a pessoa tivesse nos rebaixado de tal forma, e as pessoas que perdem a paz, perdem a paciência quando são humilhadas, é porque de certa forma elas não gostaram de se verem abaixadas, então elas tentam fazer alguma coisa para subirem de novo, para crescerem. Então, muitas vezes nós temos essa tendência, às vezes nós forçamos um estereótipo de piedade a fim de crescermos na nossa reputação, ou seja, a fim de que a nossa torre seja mais visível e as pessoas nos apreciem. E nosso Senhor nos ensina a nos guardarmos disso por meio da humildade. Então Ele nos diz: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. De toda forma, toda a nossa hipocrisia aqui na terra, ou seja, esse nosso fingimento em fazermos as coisas a fim de recebermos aplausos, um dia ele vai ser desmascarado. Como se sabe, no dia do juízo final, Deus vai fazer com que todos nós vejamos tudo de bom e tudo de mal que cada um de nós fizemos. Então, as pessoas que buscaram ser fingidas, um dia todos vão ver isso. Então, é muito importante nos preocuparmos unicamente com aquilo que Deus pensa de nós. Porque, como diz Santa Teresa d'Ávila, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, nós não devemos fazer as coisas com esse intuito de crescermos na nossa reputação aqui na terra, por mais que devamos nos preocupar com ela, mas não de uma forma desordenada. Não a fim de que os aplausos sejam para nós, mas que eles sejam unicamente para Deus. E por fim, gostaria de falar algumas tentações muito comuns que fazem com que as pessoas parem de fazer seus esforços durante a quaresma. Uma das primeiras coisas que o demônio tenta fazer para a pessoa largar os esforços da quaresma é ficar fazendo a pessoa pensar demais no amanhã. Então a pessoa teve um propósito quaresmal, então está lá na quarta-feira de cinzas, e de repente ela para num certo momento do dia e começa a pensar: nossa, ainda faltam 39 dias para terminar a quaresma, então vou ficar mais 39 dias fazendo isso. Então a pessoa começa a desanimar. Então no dia seguinte ela faz de novo, ainda faltam 38, ainda faltam 37, e ela vai vendo que nunca acaba, porque vai dar essa impressão de que a quaresma é muito grande e ela começa a desanimar. Então uma das primeiras coisas que o demônio tenta fazer para a pessoa desanimar na quaresma é fazer ela pensar demais no amanhã. E algumas até vão mais longe: nossa, e depois da quaresma ainda tem um ano inteiro, vou ter que largar isso também, será? Então a pessoa fica pensando tão longe que ela começa a perder toda a coragem de querer fazer as coisas para Deus hoje. Então, primeira coisa que devemos afastar do nosso pensamento é ficarmos pensando demais no amanhã, que é uma das primeiras coisas que o demônio tenta fazer para a pessoa já largar desde o início os esforços da quaresma. Então, o que Nosso Senhor nos diz, a fim de não cairmos nessa tentação?
O dia de amanhã terá suas preocupações de amanhã. Para cada dia basta o seu cuidado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo mais vos será dado em acréscimo. Então, cada dia da quaresma, ao acordarmos, nós devemos pensar no hoje. Hoje eu vou fazer isso por nosso Senhor. Então, amanhã a mesma coisa. Hoje eu vou fazer isso por nosso Senhor. E quando me vier esse pensamento do amanhã, eu deixo as preocupações de amanhã para o dia de amanhã e vou pensar em fazer isso hoje por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra tentação muito comum do demônio para paralisar nossas energias durante a quaresma é nos fazer pensarmos demais no ontem. Ou seja, a pessoa começa a pensar demais no seu passado, nos seus pecados, no quanto ela caiu, e ela começa a desanimar, ela começa a se entristecer. Deus, Ele nunca nos inspira desânimo, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante de grandes coisas que tenhamos feito. Claro, Deus nos inspira dor dos nossos pecados, mas é sempre uma dor que nos encoraja a recorrermos à ajuda de Deus, como aconteceu com o filho pródigo. É sempre uma dor humilde que faz com que alguém se reconheça doente, mas essa pessoa não vai fugir do médico. Muito pelo contrário, ela vai correr atrás de nosso Senhor e pedir ajuda, pedir remédio, porque só Ele pode nos curar. Então, o demônio faz a pessoa pensar demais no ontem para ver se ela desanima e começa a pensar: eu já vivi tão mal, o que vai adiantar mais esses esforços da quaresma? Não adianta nada, porque minha vida foi péssima. Então, lembremos-nos, não é assim que Deus nos faz raciocinar. Uma outra modalidade dessa mesma tentação pode acontecer, digamos, na metade da quaresma. A pessoa teve um propósito ali no início da quaresma, se passaram 20 dias e ela percebeu que parece que ela ainda não deu nem o primeiro passo para levar a sério a vida espiritual dela na quaresma. Então o que ela pensa? Eu já errei durante 20 dias, só tem mais 20, vou continuar errando. Então, outra tentação do inimigo. Mesmo que a gente venha cair 30 dias consecutivos, cada dia nós devemos nos levantar com grande humildade e também com grande confiança em Deus e pedir a Deus a força para lutarmos por Ele e alcançarmos a vitória. Então, peçamos a Nossa Senhora que nos alcance a graça de esmagarmos com a ajuda dela as artimanhas do inimigo para nos impedir de progredirmos na vida espiritual durante essa quaresma, e peçamos ao seu Imaculado Coração a graça de fato, colocarmos nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.